Oi, meu nome é Ailton e esse é mais um Maná Diário. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento tão difícil, um momento de reclusão, um momento em que estamos em casa, e é um bom período para nós analisarmos, rever conceitos, rever valores espirituais. E nesse momento uma coisa que tem falado muito forte ao meu coração é quem temos sido nesse período sem plateia, sem ninguém nos vendo, sem púlpitos, sem igreja aberta. Quem temos sido? Então, por conta de tudo isso, eu gostaria de ler um versículo aqui na Palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés nos troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Meus irmãos, eu gostaria de trazer a importância do culto. Que tipo de culto nós temos oferecido ao Senhor? E que tipo de oferta nós temos levado até o altar? Eu observo na palavra de Deus que o Senhor, ele sempre quis relacionamento com o homem, sempre, desde o primeiro homem. Eu observo que, lendo as Escrituras, era o próprio Deus que descia para o culto, não era Adão que buscava o culto. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia para o culto, até o jardim, para que ali tivesse comunhão com Adão. E se nós olharmos mais na frente um pouquinho, no capítulo 4 do próprio livro do Gênesis, o primeiro culto que se tem notícia que alguém ofereceu a Deus foi os filhos de Adão, Caim e Abel. E a Bíblia diz que os dois foram oferecer o culto ao Senhor, dois cultos, duas pessoas distintas, mas a Bíblia diz que só um culto, só um foi recebido pelo Senhor. A Bíblia diz, se você for lá no capítulo 4 do Gênesis, está escrito assim, ó: e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, e para Caim e a sua oferta o Senhor rejeitou. Então, meus irmãos, uma coisa muito importante: o Senhor recebeu e aceitou Abel, o ofertante, aquele que prestou o culto, e a sua oferta. E Caim, aquele que prestou o culto e a sua oferta, o Senhor rejeitou. Então, é importante nós observarmos que o que vem na frente é o ofertante, depois a oferta. O que vem na frente é o que presta o culto, depois o culto. O que vem na frente é o adorador, depois a adoração. Então, às vezes nós procuramos os melhores métodos, as melhores performances. E Deus, ele procura os melhores homens, aqueles que estão dispostos a lhe oferecer o melhor culto, porque ele é o culto. E eu gostaria de trazer aqui também esse registro desse maior culto
que se tem registro da história da humanidade, que foi esse culto aqui, que para mim foi um dos maiores cultos que o homem prestou a Deus, foi Paulo e Silas na prisão. Observe que a prisão deles começou, eles foram presos no capítulo 23. Mas o culto começou no verso 23, mas o culto começou no verso 13 do capítulo 16, quando eles procuravam um lugar para orar. E aí eles encontraram umas mulheres à beira do rio, começaram a falar. Lídia, uma vendedora de púrpura de Tiatira, se interessou pelo que Paulo estava falando, convidou eles para ir para a casa dela, e ali a família de Lídia foi toda salva e batizada. Eles saíram da casa de Lídia, e no meio do caminho, uma jovem com um espírito de adivinhação, a Bíblia diz que Paulo, perturbado, repreendeu aquele espírito de adivinhação da vida daquela moça. E aquilo trouxe um grande prejuízo para o sistema da cidade, para a arrecadação dos seus donos. E por conta disso, esses homens de Deus foram presos, açoitados e foram levados para o cárcere interior e tiveram seus pés amarrados ao tronco. Aleluia. Meus irmãos, não é o lugar que muda o culto, é nós que mudamos. O culto somos nós. Observe que a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E quando eles estavam cantando e orando ao Senhor, a Bíblia diz que um terremoto moveu aquele lugar e todas as cadeias foram quebradas. Todos foram soltos. E a Bíblia diz que o carcereiro quis matar-se, achando que todos tinham ido embora. E Paulo bradou com alta voz e disse: não faça tal coisa, porque todos aqui estamos. Em outras palavras, quem é que vai querer ir embora de um culto como esse? Aleluia. Meus irmãos, o extraordinário não é quando a terra visita o céu. O extraordinário é quando o céu visita a terra, como aconteceu nesse lugar onde Paulo e Silas estavam. O extraordinário é o que está se fazendo aqui. Chamou tanta atenção do céu, que o céu resolve visitar a terra por conta da adoração que chegou com um aroma tão suave lá em cima, que o céu resolve visitar a terra. Aleluia. Que tipo de culto nós temos oferecido? E que tipo de oferta nós temos levado até o altar? A minha oração nesse dia de hoje, que nós não sejamos crentes de palco, mas sejamos crentes de altar. Porque no palco, todo homem vê a gente, mas no altar, só o Senhor nos vê. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, no nome de Jesus, e que a salvação chegue até a tua família, você que ouvir essa mensagem, no nome de Jesus.